Bom, eu vou começar com os agradecimentos. Eu quero agradecer a minha comissão organizadora desse evento, composta por mim, por Miguel Neto, Aspásia Barcelos, Camila Ventura de Kerdrel, a comissão de biblioteca, Jéssica Nogueira, Maria Correia, Maria Cristina Jerônimo, Marília Verducem, Paulo Vidal, Rodrigo Pedalini e Viviane Delamare. Quero agradecer aos meus colegas da diretoria da seção Rio de Janeiro, da EBP, Inês Lamy, Doris Diogo e Leonardo, que toparam a ideia de cara e a gente começou a trabalhar nisso muito antes de assumirmos, inclusive, a diretoria. Quero agradecer também aos convidados, Ana Beatriz Freire, Daniele Menezes, Geisia de Assis, Jefferson Nascimento, Monique Cruz e Flávio Cardoso. E eu quero fazer um pedido a vocês. Se vocês, por favor, pessoal que fotografar o evento, manda as fotografias para o e-mail da EBP, ebprio@ebprio.com, tá? Que a gente adora fotografia e vai querer postar de monte, tá bom? Vamos começar a mesa. Quem começa? Ana? Ah, sim. Eu fiz uma apresentação, esqueci. Eu sempre esqueço. Eu escrevi... Dona Conceição Evaristo diz sobre as histórias que ela conta no livro Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Ela diz: da voz outra, faço a minha, as histórias também. Portanto, essas histórias não são totalmente minhas, mas quase que me pertencem na medida em que, às vezes, se confundem com as minhas. Invento? Sim, invento, sem o menor pudor. Então, as histórias são inventadas? Mesmo as reais quando são contadas. Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e, por isso, se acrescenta. Entre o acontecimento, entretanto, afirmo, ao registrar essas histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma escrevivência. Hoje teremos a escrevivência de Neuza Santos Souza, uma psicanalista negra com muito orgulho. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Queria, primeiramente, agradecer a Ondina, nova diretora da Biblioteca da Escola Brasileira de Psicanálise, que me convidou para essa homenagem. E também parabenizar a diretoria como um todo por ocupar outros espaços, né? Estou encantada com essa primeira escola, né, do Império e da América Latina, belíssima, na sua estética, na sua força, e também para convidar os psicanalistas a pensar e estar à altura da sua época. Então, eu parabenizo esse evento e tenho muita honra e muita emoção de estar aqui. Eu intitulei meu texto Neuza e a psicose. Não recuar diante da psicose. Eu vou ler por várias razões hoje. Depois a gente discute no debate. Falar de Neuza Santos Souza é muito delicado e difícil para mim. Porque falar de Neuza, após 15 anos de sua morte, é muito difícil. Talvez porque não há distância ainda para isso, ou há, no a posteriori, anos demais. Neuza
era, antes de tudo, uma pessoa que dava muita importância e curiosidade ao que a inquietava e dava enorme importância à escrita. Uma das imagens que tenho dela era anotando as frases de autores e escritores que a tocavam, que ecoavam sobre vários assuntos: amor, amizade, luto, morte, vida, psicose, muito sobre a loucura, dentre outros. Ela tinha 2 caderninhos, um só sobre a psicose, um caderninho negro grande, e um outro também negro, a capa, de extratos e citações de vários autores, filósofos, pensadores, músicos, artistas. Ela própria escreveu, além de sua dissertação de mestrado, que nos reúne hoje, que todos conhecem, né, sobre o título Tornar-se Negro. Mais tarde a gente vai discutir sobre esse livro. Trabalho pioneiro e vanguardista, que traz ressonâncias intensas ainda hoje. Escreveu um livro, em 1991, que considero também pioneiro, sobre a psicose. E, ainda mais tarde, escreveu artigos em torno do texto Lacan, a Ciência e a Verdade, fruto de um grupo de estudo e de muito trabalho. É porque eu ia pôr o tablet, mas o tablet não está funcionando. De colegas, dentre outros, Francisco Leonel. E, por fim, organizou um livro, junto com Maria Silvia Hanna, que está aqui presente, e várias psicanalistas, entre outros, Maria Isabel Lins, Astré, que estão presentes, sobre a angústia, onde reúne 12 artigos, vários artigos de colegas e psicanalistas, em torno do Seminário 10 de Lacan, sobre a angústia. Hoje escolhi, para pensar os rumos da psicanálise, como o título dessa mesa sugere, privilegiar o seu livro sobre a psicose. Aqui, para ser fiel à sua enunciação, eu colocaria no título, no plural, as psicoses. Falar do livro de Neuza sobre a psicose, escrito e publicado primeiramente em 1991, foi reeditado recentemente, também requer muito trabalho de contextualização e atualização para situar o que este inaugurou e localizar sua devida importância ainda hoje. Assim, gostaria hoje, 27 de maio de 1923, tentar falar primeiramente da minha enunciação em relação a esse livro e sua autora, Neuza Santos Souza. Esse livro me foi entregue pela própria Neuza, em rascunho, antes mesmo de ser publicado, em 1989, ocasião em que eu estava indo fazer meu doutorado na Universidade de Paris 8, que todo mundo sabe que o Departamento de Psicanálise foi fundado por Jacques Lacan. Quando, nessa ocasião, jovem professora que eu era, Neuza me deu a honra de ler o manuscrito, na verdade, batida à máquina, quem é jovem não sabe o que é isso, batida à máquina, desse livro, a primeira sensação foi impacto. Fiquei impactada, pois nunca tinha testemunhado, até então, tamanha vivacidade clínica, entrecortada com arcabouço teórico e epistemológico rigoroso e sistemático da psicose em Freud e Lacan. Vale lembrar que conheci Neuza alguns anos antes, no início da década de 80, nos grupos de estudo de Cláudio Abreu, nos cursos de Roberto Machado, entre amigos em comum que estavam, na época, trabalhando o livro Dialogue de Deleuze, Gilles Deleuze e Claire Parnet. A partir de então, tive, de fato, o privilégio de conviver com ela e ter uma relação. Vou pular essa parte. Uma interlocução que durou, desde essa época até a sua morte prematura. Foi nesse contexto de interlocução que esse livro me foi apresentado, presenteado mesmo, como a carta roubada em Souffrance, à espera de algo como acontecimento. Neuza, como psiquiatra de formação, seguia a psicanálise, em particular inaugurada por Freud, assim como a orientação e releitura por Jacques Lacan. Muito estudiosa e rigorosa, na exegese dos textos, fazia uma revisão rigorosa antes de escrever algum tema, mas sua verdadeira paixão,
Sua verdadeira paixão era a clínica, a escuta psicanalítica, em especial a clínica da psicose. Foi diante da loucura que acredito ter escolhido a medicina, em particular a psiquiatria, como especialização, mas foi na psicanálise que encontrou a escuta daquilo que não fazia sentido pelos manuais psiquiátricos que se formou, sobretudo os que colocavam a loucura em uma patologia inata ou classificada na franja da incompreensão. Diferentemente do psiquiatra, que acreditava ser a loucura uma doença em si, que deve ser compreendida ou tratada de forma medicamentosa, Neuza, já naquela época, na contramão de sua formação, não recuou de tratar a psicose. Como Freud e Lacan, dedicou sua vida a tratar a loucura, buscando sua lógica através da linguagem, incluindo nessa seu limite, o gozo. Daí seus importantes seminários na Casa Verde, onde os que a seguiam puderam testemunhar sua transmissão. Esse livro, A Psicose, é o testemunho vivo do legado que essa grande psicanalista nos deixou. A ela agradeço a interlocução que me endereçou e a Ondina Machado, que me fez o convite, agradeço o convite por estar presente nessa bela homenagem. Talvez hoje falar desse colóquio seja o acontecimento eco depois de 15 anos de sua obra. Em termos bem amplos e gerais, como é conhecido, a tese extraída freudiana diz que a psicose não é analisável por sua técnica, porque dificilmente apresenta fenômenos de transferência e, nos casos em que ocorrem, não são manobráveis pelo analista via interpretação. Entretanto, essa posição totalmente desacreditada de Freud e pessimista em relação ao tratamento para o psicótico, algumas vezes é relativizada pelo próprio Freud. Por exemplo, em 1905, no texto sobre a psicoterapia... É difícil. Freud, ao mesmo tempo que enunciava que psicoses, estados de confusão e depressão profundamente arraigados não se prestam, portanto, à psicanálise, atenua, modaliza, afirmando logo em seguida: não considero de modo algum impossível que, mediante modificações adequadas do método, possamos ser bem-sucedidos em superar essas contraindicações e, assim, podermos iniciar uma psicoterapia das psicoses. Isso em 1905, página 274, de uma edição. Lacan, seguindo Freud ao pé da letra, na década de 50, não recuou diante da psicose, diferentemente do fundador da psicanálise, se baseava na neurose, né? Freud atendia os neuróticos, fundou sua clínica a partir da psicose e fez de seus limites e impasses o arcabouço para pensar o sujeito em sua dimensão, decisão mais íntima do ser. Ainda jovem psiquiatra, em seus antecedentes, Lacan afirmou: longe da loucura ser um fato contingente das fragilidades de seu organismo, ela é a virtualidade permanente de uma falha aberta em sua essência. Longe de ser para a liberdade um insulto, ela é a sua mais fiel companheira e acompanha seus movimentos como uma sombra. E o ser do homem não apenas não pode ser compreendido sem a loucura, como não seria... Obrigada, Andina. Como não seria o ser do homem se não trouxesse em si a loucura como limite de sua liberdade. Lacan, em 46, Causalidade Psíquica. Não era nem psicanalista ainda, era jovem psiquiatra. Sabemos que, de uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose, do Seminário 3, Lacan sustentava a tese da forclusão do nome do pai como fundante da estrutura psicótica. O livro de Neuza sobre a psicose se desenvolve a partir dessa tese. O que distingue a neurose da psicose é a presença ou não do nome do pai e, consequentemente, da significação fálica. E ela descreve magistralmente para os analistas, analisando-se, sobretudo, introduz aos não familiarizados o que é o nome do pai,
a significação fálica e o que implica para a constituição do sujeito a rejeição, a forclusão dessa função. Forclusão que tem como consequência, sabemos, a psicose. A partir dessa premissa, da forclusão do nome do pai, ela apresenta a psicose a partir dos 3 registros introduzidos por Lacan. Primeiramente, no primeiro capítulo, aborda as consequências no imaginário. No segundo capítulo, dedica-se ao simbólico. E, no terceiro, o ponto de vista das consequências reais na psicose. Quanto aos... Eu acho que... Comecei no simbólico mesmo. Quanto ao simbólico, como na década de 60, Neuza mostra a holófrase que muitas vezes o psicótico apresenta em relação aos significantes. O exemplo de Neuza é de um paciente seu, que cristaliza na injúria da expressão fazer ponto. Quando o motorista de ônibus fala para saltar no ponto, que para ele remetia à significação de prostituição, né, fazer ponto, ou uma erotização, quando o motorista do ônibus fala saltar no ponto, ou a própria analista termina a sessão com a expressão vamos ficar nesse ponto, ele tomando o significante como letra, protesta. Não, ponto não. Evidenciando, como em Freud, que a palavra é apreendida como coisa, ou, em termos de Lacan, a significação não é tratada de forma compartilhada, como na significação fálica, mas fixada, holofraseada, sem deslizamento e remetimento aos outros significantes, onde os significantes não têm função de crítica. Ponto é letra, significante, jogo, holófrase, diz Neuza nesse exemplo. Do imaginário, Neuza mostra todos os efeitos não especularizáveis no corpo, o duplo, a erotomania, os fenômenos do corpo em geral. Cita o famoso Antônio Artaud, do teatro, e seu conceito de corpo sem órgãos, mostrando que o que este, como sujeito, não tinha era um corpo sem organismo, isto é, Artaud, não, por esse termo, corpos sem órgão, designava uma estrutura não unificada do corpo, como o neurótico que acredita ter um corpo unificado. Cito Artaud através de Neuza. Para Artaud, trata-se de um desmoronamento central da alma, erosão essencial e, ao mesmo tempo, fugaz do pensamento, que afeta e infecta a alma em sua realidade mais profunda, veneno do ser que lhe rouba a fala, a lembrança e lhe desenraiza o pensamento. Artaud, citado por Neuza na página 67 dessa nova edição. No terceiro capítulo, Neuza se dedica ao real e demonstra todo o retorno do real em suas formas mais inquietantes, unheimlich, em alemão. Estranheza sem véu, diz ela, a céu aberto, sem recalque. O real, que é fora do mundo, imundo, utilizando o neologismo de Lacan, por não se anodar o simbólico imaginário, torna-se insuportavelmente imundo, fora dos laços desse mundo. O real apresenta-se sob a forma de um outro gozador. Assim, Davi, um paciente de Neuza, fala da fada, com o neologismo fizaragada. A fada é ela dona do mundo. Ela faz terremoto, diz Davi. Maremoto, ventomoto e friomoto. É mais que mãe da gente, somos bichinhos dela. Ela me ensina tudo das reconstruções, das imortalidades, das reconciliações, das operações de renascer. Sabemos hoje que Lacan refez essa tese de dividir refez e alargou, né, na verdade. Um Aufhebung, fez de outra maneira, mantendo. Refez essa tese de dividir as estruturas clínicas a partir da presença ou ausência do nome do pai. Ele propôs, ao longo de seu ensino, um alargamento das suplências em relação ao nome do pai.
Lacan afirma, no fim de sua obra, que o nome do pai, arcabouço da estrutura da neurose no início de seu ensino, não é dado, mas também construído, e que, na origem, temos todos, neuróticos ou não, na nossa Constituição, uma forclusão frente ao real, ao dramático fundante da linguagem. Linguagem essa que também passa a ser considerada não um outro maiúsculo a priori, um sistema organizado, dado de antemão, mas uma elucubração sob um feixe de significantes não articulados e plenos de gozo, que Lacan vai nomear com o neologismo Lalang. Voltando ao livro de Neuza, tenho a hipótese que, apesar desse livro estar apoiado na tese da presença ou não do nome do pai para definir as estruturas clínicas próprias daquela época, né, como a gente pensava a psicose, e, em particular, a psicose em ensinamento clínico, muitas vezes, não poucas vezes, antes de sua época, nesse sentido, ele é precursor avant-garde. Ela aponta para a topologia, para a ideia de enudação e suplência à função paterna, e mesmo para a noção de psicose ordinária, para a língua como neologismo, né, a objeto A junto com língua, e para a relativização da distinção rígida entre neurose e psicose. Quando Neuza tenta pensar a estrutura e acontecimento, que é um apêndice um pouco posterior à edição do livro original, ela está inquieta com a distinção tout court entre neurose e psicose, a partir da presença ou forclusão do nome do pai. Quando ela mostra a loucura para todos e distingue melancolia de psicose, ela também vai nessa direção. Assim, ela afirma na página 122 dessa nova edição, nesse anexo de 96. O fenômeno da loucura é dado a todos. A estrutura psicótica, esse constrangimento, isso é exclusivo de uns, isso é excluído a outros. Aqui, a autora psicanalista Neuza antecipa a ideia lacaniana no fim de seu ensino, todos deliram, sendo que a distinção será de anudamento, do sintoma, com TH, que cada sujeito irá produzir frente ao real, simbólico e imaginário. Loucura para todos, mas nem todas as amarrações se confundem, se igualam. Afirmar que todos deliram não implica, no entanto, em uma indistinção entre psicose e neurose. Daí também seu esforço de singularizar na clínica suas possíveis invenções e amarrações e mesmo possibilidade de alguns sujeitos produzirem algum laço, como nos casos que Miller nomeou de psicose ordinária. Isto é, caso de desgarramento sem desencadeamento, sem nenhum fenômeno elementar ou delírio. Terminando, enfim, por essa via que relanço o convite de relermos esse livro e sua obra, legado vivo de uma psicanalista sempre inquieta e em constante processo de criação, e que, infelizmente, nos deixou prematuramente. Cabe a nós restituirmos sua presença na ausência. E, assim, termino minha fala. Obrigada. Emoção da Ana. Desculpa. Não, é de todos, né? Estamos todos muito emocionados. Daniele Menezes. Olá, gente, bom dia. Também estou muito emocionada de estar aqui hoje. Estou muito feliz, queria agradecer o convite, queria agradecer aqui as minhas companheiras que estão aqui e também estou feliz, né, de ver quem está aqui assistindo. Feliz de estar sendo nesse espaço aqui. Eu acho que isso não é qualquer coisa, eu acho que a gente não pode deixar isso passar sem marcar, né, a importância desse evento estar acontecendo nesse espaço físico.
E uma outra coisa importante a se marcar é de estar acontecendo um evento nesse bairro, nessa localidade, no centro. Acho que isso também não é qualquer coisa. E, por isso, queria agradecer a todos os envolvidos aí na organização e em pensar, né, nesse espaço da cidade aqui, né. Quando eu estava pensando, né, no que trazer, né, no que compartilhar aqui com vocês, eu lembrei que a última vez que eu e Geisa estivemos juntas numa mesa foi em 2018, lá na escola, lá em Botafogo. E, na ocasião, tinha sido a leitura da carta, né, que a Marielle Franco escreveu para o coletivo Bastardos da PUC. E eu, Geisa, né, fizemos a leitura da carta, Marcos e Ana Lúcia estavam ali na mediação. E aí fui reler aquele livro onde ficou a publicação, né? E aí estava lembrando que, naquele evento, a gente chegou a falar sobre o tornar-se negro. Falávamos, né, de duas coisas importantes, assim, acho que na leitura da carta. Uma, não tinha como dissociar a leitura da carta sem o que tinha acontecido 12 dias antes, que tinha sido o assassinato da Marielle Franco. Então, a gente leu a carta e também estávamos em luto, né, falando da memória da Marielle, né, do que tinha sido, do impacto que tinha sido para todas nós, né, o assassinato de uma mulher negra, vereadora, enfim, que falava sobre o que falava, que lutava e discutia, né, dentre muitas coisas, sobre o assassinato de pessoas negras, né, sobre o genocídio negro. Então, na leitura da carta, a gente também falava da morte, né, do genocídio da população negra. E, ao mesmo tempo, né, um outro gancho que aparece é o próprio título da carta, o bastardo, né, que aí mais para frente eu vou falar de novo. Mas trazendo esses dois pontos aí, né, esse primeiro, na verdade, né, sobre a morte, né, e aí isso trazia para a gente, naquela época, já a complexidade do que era falar do tornar-se negro, porque aqui no Brasil, aqui na nossa sociedade, o negro é aquele que pode ser eliminado, aquele que pode ser morto, aquele que pode ser retirado da cena, mesmo sendo uma vereadora eleita, né, isso não a torna imune, né, podendo escapar disso, né. Então, esse lugar do negro na nossa sociedade é ou aquele que pode ser eliminado ou o outro que é fetichizado, né, que vai ficar numa outra posição ali, que também é marcada, que é também você pode ocupar esses e esses espaços. Então, negro, no que a gente, né, vem vendo, tem um significado, né? E, quando a gente pensa no tornar-se negro, né, a gente traz essa complexidade do que é poder ser negro no Brasil. Pode significar aquele que vai ser morto, aquele que vai ser eliminado da cena, né? E aí, acho que, para poder discutir isso, a gente pode pensar a necropolítica, por exemplo, né, que vai falar sobre isso, sobre essa morte física, mas ela não é só física, né? Ela pode ser também das possibilidades de tornar-se, possibilidades de ser alguma outra coisa, para além disso que está marcado, que foi demarcado na nossa sociedade. Tem um livro da Chimamanda que fala do perigo da história única. E esse única que ela fala não é o único do singular, é o único do universal. É aquele que só pode ser daquele jeito, né? Da gente não encarar, né, as histórias. E, quando a gente está falando sobre o negro, quando a gente está falando sobre o que a gente se propõe a discutir, que a gente está se propondo, estou entendendo, né, todos nós aqui, a gente não está falando de uma única forma, a gente não está colocando o negro num único lugar, né? A gente está querendo trazer a questão, vamos discutir, vamos ouvir, vamos escutar. Que eu acho que é o que né, a minha leitura, né, de que é o que a Neuza tenta fazer ali inicialmente. Fiquei até na dúvida, achei que era de 83, a Ana falou 89, mas na minha lembrança.
Ah, tá. Então, há 40 anos atrás, o tornar-se negro, né? Então, há 40 anos atrás, a Neuza estava se debruçando sobre isso, né? E a psicanálise, agora, mais recentemente, está se debruçando. A psicanálise um pouco mais amplamente, assim, né? Como a gente está podendo ver aqui hoje. Né? Então, tem algo que eu acho que é recente, mas não é tão recente assim ao mesmo tempo. Né? Já que o livro é de 40 anos atrás, já que a gente tem a Lélia Gonzalez também falando, publicando há anos, também 80 e poucos, por aí, alguns textos. Então, é uma retomada aí, alguma coisa que já se começou antes, que parou, e que, por exemplo, eu não sei, né, como é que é a história de cada um aqui com o livro Tornar-se Negro. A aproximação que eu tive com o livro, a primeira vez, não foi pela psicanálise, assim, foi através de uma colega, assistente social, que trabalha em CAPES, que me falou do livro. Então, assim, acho que essa discussão ficou bem distante, assim, né? Por isso que eu fico tão emocionada e tão feliz da gente poder hoje estar aqui nesse espaço, com todos que estão aqui, podendo voltar, né? Olhar para trás, pegar o que ficou e poder trazer para a discussão, trazer para cá. Né? E acho que um outro contraponto importante, né, que quando a gente pensa, né, eu acho que, supondo, né, uma das hipóteses, aí, a questão aí do racismo ter ficado tão ao largo, né, das discussões na psicanálise, né, a pretensão de se pensar um universal, né, se pensar uma neutralidade. Só que, quanto mais a gente se aproxima e pensa o que é essa neutralidade ela tem cor, ela tem marca, ela tem idioma, ela é colonizada. Né? E acho que é importante, né, o que todos nós estamos tentando fazer aqui, assim, né, de nos debruçarmos e, bom, o universal ele vai ser excludente, ele vai ser segregatório, porque vai ter alguém que vai ficar de fora desse para todos. Né? E, na história do nosso país, a gente vê quem que fica de fora é o negro. Não apenas, mas, sobretudo, o negro. Né? E aí, para a gente poder pensar, né, qual é o lugar que foi destinado para o negro na nossa sociedade. Né? E aí não tem como a gente escapar da história para poder pensar das marcas, né, que são feitas. Né? O negro é aquele que sai da senzala para as favelas. Né? É aquele que sai do lugar de escravizado para se tornar o perigoso, né? O que vai oferecer perigo à sociedade, o bandido, supostamente. E aí, por isso, ele é morto, porque ele é perigoso, então ele precisa ser eliminado. Ele não pode estar ali. Né? E é nisso tudo, né, que estamos todos imersos. E a Neuza, né, no livro dela, tem uma parte que ela vai introduzir algumas vinhetas, e ela fala, vamos escutá-los, que eles falem. O livro né, acho que todo mundo aqui já deve ter lido, né, ele é muito interessante, mas essa parte foi a parte que mais me marcou, assim, né, esse convite que a Neuza faz. Vamos escutar, que eles falem, que eles tomem a palavra. Por mais que se saiba, né, que quando se fala, e ela marca isso no livro, né, quando se fala, tenta se escrever, algo se perde. Mas, mesmo assim, vale o esforço de tentar transmitir o que é isso. Né? E aí, escutar, né, acho que esse imperativo que Neuza faz, vamos escutá-los. Para escutar é necessário algumas coisas. Assim, né? Acho que é necessário não pedir que esse que chega abra mão da sua cor para estar em análise. Precise prescindir do seu lugar, da sua história, do que estava, né? Do que esteve antes dele nascer, inclusive, do que já foi marcado antes dele vir ao mundo. E uma outra coisa importante, né, para poder se escutar, é que o analista possa levar em consideração que a sua cor conta ali. Seja ele branco, negro ou indígena. Levar em conta que isso vai entrar na transferência.
não deixar que a ideia da neutralidade possa nos deixar surdos a isso. E lembrando, né, que Lacan fala que a resistência é do analista, né? Então, é ele que está resistindo aí a alguma coisa que está sendo dita. Bom, e para não dizer que estou falando só dos problemas, acho que tem duas indicações preciosas para a gente poder pensar, né, um pouco como o que pode ser uma guia de escuta, né? Uma, a Marielle que deu quando ela fala lá dos bastardos. Não sei quem já teve acesso a essa carta, quem sabe do que se trata. É uma carta que a Marielle escreve a um coletivo da PUC, se chamava Bastardos da PUC. É um coletivo formado por pessoas negras, bolsistas, acredito que em maioria, que estudavam na PUC e que, bom, né, o termo Bastardos da PUC era uma alusão à ideia, né, do filhos da PUC, né, que os filhos da PUC são os herdeiros, né, as pessoas brancas, né, que pertencem a uma determinada classe social. E aí o coletivo se forma com esse nome, esse xiste, né, os Bastardos da PUC. E a Marielle faz uma carta, enfim, a esse coletivo, enfim. E uma das coisas muito importantes que ela marca ali vamos reivindicar um novo lugar para esse bastardo, para esse termo. Não é negar o bastardo, é esse nome. Mas a gente vai fazer ele deslizar um pouco, ele não vai ser o que é rechaçado, ele vai ser aquele que é o que resiste às desigualdades. Então, tem algo a se fazer com esse significante, né? E a outra dica, né, que eu acho uma indicação, né, que a gente tem, tem um livro que foi lançado agora, recentemente, o livro do Ocupação Psicanalítica. O livro é ótimo, comprem, vale a pena. Tem um texto em especial, que é o texto de um colega nosso, do Ocupação, lá de Espírito Santo, que é o Fábio Bispo, que é um texto que ele fala sobre as cicatrizes da escravidão. Vale a pena, leiam. Valeria a pena só por esse texto, mas o livro como um todo também é muito bom. Parece que vai lançar um outro livro com esse tema também. E o Fábio, ele traz a questão da cicatriz das cicatrizes, né? Ele bota no plural. Das marcas que a escravidão traz no laço social e como que isso fica marcado no corpo. Ele bota no plural, né, para poder marcar que não é uma cicatriz, que não se é apenas essa cicatriz, e ela não é igual para todo mundo. É singular. E não dá para pedir para tirar essa cicatriz, porque ela já é o processo de alguma coisa feita com a marca, com corte, né? Ela está ali, de algum jeito. E aí, o que se faz com isso? Como se faz alguma coisa, né, com essa marca no corpo? E aí, a aposta do Fábio, né, que também é a minha, que também é a nossa, é que tem algo a se fazer com isso, né? E acho que é isso, né? A proposta é que é isso. Eu vou junto com a Neuza, com o Fábio, com a Lélia, com a Geisa, com vocês, né? Apostando que tem algo a se fazer, assim, né? Que tem algo a se escutar e algo a se produzir, né? É isso, gente. Obrigada. Agora vamos ouvir a Geisa de Assis. Bom dia. A Undina terminou com a Conceição, eu vou começar com a Conceição Evaristo. Quando estou escrevendo e quando outras mulheres negras estão escrevendo, me vem à memória a função que as mulheres africanas, dentro das casas grandes, escravizadas, tinham de contar histórias para adormecer a casa grande. Eram histórias para adormecer. Nossos textos tentam borrar essa imagem. Nós não escrevemos para adormecer os da casa grande.
Pelo contrário, é para acordá-los de seus sonos injustos. Conceição Evaristo. Então, bom dia a todas, a todes e a todos. Eu me chamo Geisa de Assis, sou psicanalista, mulher negra, moradora de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Psicanálise e Clínica, em Pesquisa e Clínica em Psicanálise da UERJ. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Neuza e a Cristiane Ribeiro, que é uma outra psicanalista negra a quem eu vou fazer referência, por elas resistirem às desigualdades, como disse a Dani, elaborarem o que eu vou transmitir aqui a vocês hoje. Agradeço também a Seção Rio, da Escola Brasileira de Psicanálise, a Maria Inês Lamy, diretora da seção, a Comissão de Biblioteca, Ondina, que é diretora de biblioteca, e aos integrantes da comissão, nas pessoas de Aspásia Barcelos, Miguel Neto e Camila Ventura. Eu os agradeço pela realização dessa atividade. Cumprimento a todos, a todas e a todos, especialmente as pessoas negras que estão aqui. A gente sabe que a nossa sociedade ela não é amigável à nossa presença. A nossa sociedade, nos odeia, nos inveja. Assim como as pessoas pobres, macumbeiras, loucos, mulheres, crianças, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQI+, povos originários, povos quilombolas. O livro de Neuza, Tornar-se Negro, as vicissitudes do negro brasileiro em ascensão social, revela como esse ódio pode vir fazer parte da constituição do ideal de eu, de pessoas negras, que ascendem socialmente. Ideal do eu que ela caracteriza enquanto branco. O que levou Neuza a criar uma especificação deste conceito freudiano, ideal do eu? Ressalto que Neuza dá um importante passo em relação às elaborações de Frantz Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, texto publicado pela primeira vez em 1953, tese do Fanon, de seu curso de psiquiatria, que foi recusado enquanto tal, vale lembrar. Neuza aplica o pressuposto fanoniano à realidade brasileira com operadores clínicos freudianos. E essa é uma pontuação de Paulo Bueno, um psicanalista negro de São Paulo. Fanon não diz que o negro martinicano erige diante de si um ideal de eu branco. Só podemos dizer isto a partir de Neuza. Quando o convite foi feito, fiquei refletindo sobre a minha fala a partir do nome dessa mesa, Tornar-se Negro, Novas Leituras Psicanalíticas. E o significante novas foi o que ressaltou para mim. Primeiro, como lembrou bem a Dani, o livro foi publicado em 1983, há 40 anos atrás. No sentido editorial e de produção de pesquisas e conhecimento, é um livro velho. É importante destacar o epistemicídio que se revela quando um livro, com a envergadura deste, tem sua segunda edição, 38 anos depois de sua primeira publicação. A quem serve que um livro deste não seja disseminado? O epistemicídio não é uma novidade para a intelectualidade negra, pobre, feminina, indígena, quilombola, LGBTQI+. Mas o livro de Neuza ainda é uma novidade para a psicanálise e também para o movimento negro, mas os motivos são diversos. O primeiro se dá por conta do racismo contra o negro no Brasil, contra a Neuza, porque, como lembrou bem a Ondina, a Neuza é uma mulher negra, e contra a ideia e metodologia que ela transmitiu em Tornar-se Negro. Eu não consigo imaginar como pode ter sido para ela ter o seu primeiro livro, extremamente brilhante, ser totalmente ignorado pela comunidade psicanalítica. Logo este, sobre racismo. Que possamos, então, ouvi-la não só quando ela nos fala sobre a psicose, mas também quando ela trata a respeito do racismo. Espero que este evento inaugure este tempo na Seção Rio. O livro ainda hoje é uma novidade para as pessoas negras, porque a psicanálise não é uma praxis acessível às pessoas negras. E eu não estou falando só sobre o valor de uma análise. Também é importante ressaltar que, se o livro teve uma segunda edição, mesmo depois de 38 anos,
é mais pela difusão que este sempre teve nos movimentos negros, aqui a gente tem um exemplo da Dani, que ela deu para a gente, e mais atualmente no movimento negro dentro do campo psicanalítico, do que o interesse dentro do campo psicanalítico exclusivamente branco. Marco que o movimento negro dentro do campo psicanalítico tem similaridades e diferenças com movimentos negros outros. Não buscamos fazer uma psicanálise preta. Sabemos dos limites da identidade, mas nos perguntamos, aquilo que ultrapassa o limite da identidade, o faz sem ela? Prezamos pelo rigor analítico transmitido por Lacan. Somos psicanalistas lacanianos, assim como Neuza era. Graças a Virginia Leone Bicudo, Neuza Santos Souza, Lélia Gonzalez e as políticas de cotas implementadas no Rio de Janeiro, vale ressaltar de maneira pioneira pela UERJ no ano de 2000, ainda em vigor atualmente, que permitiram que pessoas pobres e negras acessassem a universidade, onde puderam ter algum acesso à psicanálise. Por causa disso, podemos afirmar que há presença negra no campo psicanalítico. Será que podemos nos dar ao luxo de ignorar tal presença? Vemos no texto de Neuza e Cristiane Ribeiro, aquela a qual me referenciarei aqui para nos ensinar sobre as novas leituras psicanalíticas de Tornar-se Negro, os efeitos da presença negra no campo psicanalítico. Efeitos importantíssimos, não há como negar. Irei, portanto, abordar esses dois pontos, a novidade que Neuza traz em Tornar-se Negro e as novidades que Cristiane Ribeiro traz em Tornar-se Negro Dever Sujeito, que é o livro da Cris. Eu recomendo que vocês comprem. Quais são, então, as novas leituras psicanalíticas que Neuza Santos Souza introduz em nosso campo? Vou aqui começar com uma citação do Fanon, em Pele Negras, Máscaras Brancas. O primeiro parágrafo do primeiro capítulo. O negro tem duas dimensões, uma com seu semelhante e outra com o branco. Um negro comporta-se diferentemente com o branco e com outro negro. Não há dúvida de que esta cisparidade é uma consequência direta da aventura colonial. E ninguém pensa em contestar que ela alimenta sua principal veia no coração das diversas teorias que fizeram do negro o meio do caminho no desenvolvimento do macaco até o homem. E aí, enfim, não preciso nem falar das coisas que estão acontecendo com Vinícius Júnior na Espanha, né? São exatamente essas teorias que fizeram do negro o meio do caminho no desenvolvimento do macaco até o homem que constitui aquilo que Neuza chama de mito negro. Ela, ao longo do segundo capítulo de Tornar-se Negro, analisa esse mito em solo brasileiro a partir da fala de seus entrevistados e localiza que este mito faz parte da constituição subjetiva de pessoas negras e brancas. O mito negro, tem uma parcela expressiva na incidência disto que é a ferida narcísica, segundo Neuza, grave e dilacerante, resultado da acentuada defasagem entre o eu e o ideal do eu de pessoas negras que ascendem socialmente. É muito precisa a definição do mito negro de Neuza, imagos fantasmáticas compartilhadas por brancos e negros. É tal compartilhamento que faz com que a destruição deste mito seja uma intenção de ambos, negros e brancos. Mas é dos negros a vanguarda de tal destruição, já que o objetivo de tal mito é a desumanização de pessoas negras. Não de pessoas brancas, né? Óbvio. As principais figuras do mito negro são o irracional, o feio, o ruim, o sujo, o sensitivo, o superpotente e o exótico. Tais representações expressam essa ideia construída por todo um cientificismo a respeito do negro ser um elo entre o branco, a branca e o macaco. Segundo Neuza, essa representação, essa cristalização do negro à instância biológica, o exclui da cadeia dos significantes,
já que é esta que permite ir da biologia à história. Isto que produz uma identificação do negro enquanto aquilo que o mito negro revela é esta ideologia branca de superioridade, civilização, racionalidade, bondade, justiça. Tudo isso é branco. Em oposição à inferioridade, animalização, selvageria, maldade, malandragem. Tudo isso é negro. Uma clivagem produzida pela branquitude e que foi introjetada pelo negro nesse lugar do ideal do eu. O branco criou esta ideologia da superioridade racial e esta foi introjetada pelo negro enquanto ideal do eu. Neuza vai analisar, então, este negro que erige diante de si um ideal do eu branco, o negro que está imerso nesta ideologia do branco como ideal a ser atingido. Como se constrói o ideal do eu desse negro? Se pergunta Neuza. Ela, então, localiza duas regras básicas. A primeira, a negação e o expurgo de qualquer mancha negra que, levada ao desespero, violenta o corpo físico e erógeno. A segunda, a realização das exigências e ideais familiares. Neste negro ao qual Neuza realiza sua pesquisa, ela localiza que suas famílias exigiam que os entrevistados cumprissem a exigência de tornarem-se brancos. Aí tem uma frase que, enfim, para as pessoas negras é comum, aquela coisa de casar com branco para limpar o útero, para limpar a raça. É sobre isso que ela está falando aqui. A distância entre o eu e o ideal do eu é vivida sob o signo da tensão, isto em qualquer sujeito neurótico. Mas no negro, que erigiu diante de si um ideal do eu branco, afirma Neuza, esta relação se caracteriza por uma acentuada defasagem, traduzida por uma dramática insatisfação a despeito dos êxitos objetivos conquistados pelo sujeito. É aí que ela localiza também a consigna ser o melhor, que aparece em todos os relatos. Ser o melhor é o traço que compensa o defeito que permite ao negro, que erige diante de si o ideal do eu branco, ser aceito. E aí eu separei aqui uma frase do livro dela que é bem forte sobre isso. Neuza. Para o negro, entretanto, ser o melhor, a despeito de tudo, não lhe garante o êxito, a consecução do ideal. É que o ideal do eu do negro, que, em grande parte, constituído pelos ideais dominantes, é branco, e ser branco lhe é impossível. Dilacerante, crua, cruenta descoberta. Diante da experiência do inverossímil, frente à constatação dramática da impossibilidade de realizar o ideal, ainda é Neuza falando, o negro vislumbra duas alternativas genéricas: sucumbir às punições do supereu ou lutar. Lutar ainda mais, buscando encontrar novas saídas. E é importante ressaltar que Neuza acentua a saída pela militância política. E a Cristiane Ribeiro vai nos explicar por que a Neuza fez isso. Agora são as contribuições da Cris. Cristiane, então, limpa as arestas que caíram sob o texto de Neuza, a partir de leituras equivocadas, dando sua contribuição ao nos apresentar uma nova perspectiva sobre o lugar da militância política no tornar-se negro. Diz Cristiane, a militância não pode ser descartada em sua função de tratamento por não trazer garantias subjetivas. E, de igual modo, a saída subjetiva não pode ser descartada por não trazer garantias coletivas. Cris, então, nos fala de uma transformação não toda, onde uma transformação subjetiva pode vir ou não a resultar em uma transformação política, assim como não é garantido que transformações políticas venham a produzir transformações subjetivas. O que leva Cristiane a esta conclusão é uma análise tanto de tornar-se negro,
quanto da entrevista de Neuza dada ao programa Espelho de Lázaro Ramos, transmitido em 2009. Cristiane não entende que exista alguma recusa de Neuza pela saída coletiva via militância, mas sim que Neuza não abre mão do trabalho singular que cada negro faz diante do mal-estar causado pelo racismo. É importante destacar, como faz Cristiane, que este trabalho singular do negro diante do racismo não basta, já que, como vimos em Tornar-se Negro, o racismo expressado pelo mito negro é compartilhado tanto por negros quanto por brancos. É uma tecnologia de poder, como ressalta Silvia Almeida, que faz operar, em última instância, a necropolítica, a política da morte, que visa deixar alguns morrer, como sustenta Ashley Mbembe. Sendo assim, um trabalho singular não dá conta da constante ameaça da violência do outro sobre o negro. Por isso, as saídas coletivas são importantes, mas elas são não todas. A gente sabe disso. Mas a gente sabe que as saídas singulares também são não todas. Cristiane, então, recorre a Hegel, Lacan e Fábio Bispo para afirmar que não é possível descartar as saídas coletivas por elas não trazerem garantias subjetivas, assim como não é possível descartar as saídas subjetivas por elas não garantirem saídas coletivas. É necessário sustentarmos uma cota de contradição, o que, aliás, como afirma Neuza, o mito negro visa descartar. Cristiane Ribeiro deixa claro que não se trata de substituir a tarefa clínica pela prescrição de uma militância, mas de permitir que, ao falar de si na primeira pessoa, o sujeito possa fazer sua voz reverberar no laço social. Obrigada. Agora são vocês. Já que vocês gostaram, já que aplaudiram tanto, vão participar. Quer começar? Quer começar? Tem um ali, ó. Bom, Reinaldo. Alô? Gente, eu vou ficar passando o microfone. Não, você antes vai perguntar, né, mas Miguel? antes eu vou fazer... Não, você criou uma maior expectativa. Agora... eu vou fazer uma pergunta das várias, mas eu também vou ficar na incumbência de passar o microfone aí, então me chamem, tá? Bem, eu sou Miguel, e na verdade é mais uma observação, e aí também queria ouvir a mesa um pouco sobre isso, assim, né? Lacan vai colocar em um dos seus textos, A Direção do Tratamento, sobre a necessidade, talvez, de o analista ter que renunciar à prática da psicanálise caso ele não tenha no horizonte a subjetividade da sua época. Acho que ainda estou fazendo microfonia. Desculpa, vou ficar de costas para vocês de frente para a mesa. E aí eu queria entender um pouco sobre isso também, o que é a opinião da mesa sobre isso. Eu também tive contato com o Tornar-se Negro, eu sou psicanalista de formação em psicologia, não foi na psicologia, não foi na psicanálise que eu tive contato, foi no movimento negro organizado. Também sei que o movimento negro fez alguma coisa para além da psicanálise com esse livro. Esse livro foi um dos grandes bastiões assim, para o movimento negro, ali no final do século passado, para organizar não só o movimento negro, mas também organizar pautas do movimento negro e, inclusive, gerar política pública. Assim, né? Então, se hoje eu tenho uma crítica que a gente aqui no Brasil, enquanto negros, ainda está pedindo o básico, que é o direito à vida, tem alguma coisa que está organizada, e o movimento negro é o movimento social mais antigo da história do Brasil, que está organizado, e esse livro, com certeza, é alguma dessas coisas que nos ajudou a nos organizar ao longo da história. Né? Aí eu queria saber o que faz o analista, então.
já que o livro, a Neuza, eu acho que a Neuza fez isso não só com o tema da negritude, debate racial, mas também com a psicose, essa posição de ter a subjetividade da sua época no seu horizonte. Mas eu queria saber qual é a posição, então, do analista. O que faz o analista, né? Acho que a gente consegue saber o que faz o negro, o que faz o branco, o que faz a sociedade, até, em alguma medida, o que faz a psicanálise. A gente está vendo tem aqui também o que faz a escola, fazendo esse evento, mas o que faz o analista? Aí vocês têm. Aí só lancei e vou seguir aqui. Você também. Meio na surpresa, assim. Bom, estou muito afetada, muito emocionada com essas três comunicações bem distintas, né? Com posições diferentes, não no sentido em relação à questão do negro, mas sim em relação ao texto da Neuza, né? Como cada uma foi tocada, né? Eu lembro, conversando com a Neuza, num momento assim, de uma certa intimidade, ela me disse assim, eu desde jovem ficava assim pensando se seria possível curar a loucura, né? Então, desde jovem, eu carregava essa ideia, né? E certamente isto foi uma das coisas que moveu a existência dela, né? Ou seja, estudar psiquiatria, depois o encontro com a psicanálise durante a graduação, o início da análise dela e tudo que veio depois, né? É interessante que no mestrado ela consegue articular, né, a questão do negro, né, tornar-se negro, com a psicanálise, né? Como foi dito, eu acho que por Geisa, foi um livro que não teve grandes repercussões na época, e eu acho que a gente pode dizer que ela se antecipa de alguma maneira ao que viria depois, ou promove de alguma maneira o que vai vir depois, né? É uma semente aí que ela lança e que é retomada por muitos de nós, ela frutifica até hoje, né? É um livro muito, eu diria, muito vivo, as vinhetas clínicas. Nós trabalhamos no conselho anterior da EBP, das vinhetas, eu acho que era o caso Luísa, né? Muito interessante, né? Lembra, Ondina? Apresentamos uma partezinha, né? Justamente na EBP Nacional, levamos esse caso da Neuza como um dos exemplos do trabalho do analista, né? Bom, eu realmente fico... Batiste enfatizou mais todo o trabalho dela em relação à psicose, que eu acho que não se desliga da posição dela enquanto psicanalista e negra, né? Mas ela enfatizava muito essa paixão que ela teve pela psicanálise e que moveu a existência dela. Ou seja, ela encontrou aí essa via que desde a infância, ou a saída da infância, já estava colocada por algumas razões, o lugar onde ela tinha nascido, a família onde ela tinha se constituído, né? Questões muito singulares dela de tratar a loucura. E é isto que ela nos legou. Eu sou muitíssimo agradecida porque, graças a ela, eu fui estudar, eu fui fazer um doutorado nesta área, junto com a Batiste, que foi minha orientadora, e realmente aprendi a beça com ela. Então, tanto com a Batiste como com a Neuza. Então, para mim, é um dia hoje muito importante. E vocês me deixam aí pensando várias coisas. Cada uma com seu discurso, agradeço demais. Obrigada. A gente faz todas as perguntas e depois passa para a mesa, tá bom? Não. Oi. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito, assim, né? Oi? Agradecer muito a fala, em especial da Geisa, né, e da Daniele, assim, foram falas, enfim, muito fortes, muito potentes. E eu fiquei muito pensativa
eu também tive contato com esse livro, não pela psicologia, não pela psicanálise, né, como ambas colocaram. E eu fui assistir, semana passada, eu nunca tinha assistido a entrevista da Neuza para o Espelho, né, para o Lázaro Ramos. E eu fui assistir na semana passada e eu fiquei tão incomodada. Eu fiquei assim, com um desconforto, sabe? E a Geisa comentou sobre a entrevista, né, no final da sua fala, que foi brilhante, né, maravilhosa. E aí eu fiquei pensando aqui, né, porque a minha sensação, assim, meu pensamento ouvindo a entrevista foi o que será que essa mulher, né, que foi a última fala dela pública, inclusive, né, assim, achei isso muito marcante. O que será que essa mulher viveu nesses anos, né, depois de 1983, dentro dos espaços da psicanálise carioca, que fez ela dizer que que ela não republicaria o livro se fosse hoje, que ela não publicaria esse livro, né, e que fez ela dizer também que talvez seja uma coisa mais para a sociologia, né, como se a psicanálise, a sensação que eu tive, pelo menos, talvez eu até precise rever essa entrevista, né, foi como se a psicanálise não tivesse a ver na entrevista, né, com isso, como se, não, esse tema, né, da questão e tal, fosse ela até falou, talvez seja uma questão mais para a sociologia, então ela falou, como psicanalista, eu não posso responder isso, né? Ela ficou muito assim, principalmente no início, muito evitativa e dizendo assim que, como psicanalista, ela não pode responder a isso. E aí eu fiquei pensando como que ela não deve ter, nesses espaços, né, com seus contemporâneos ali, não só pelo livro não ter tido o recebimento que talvez hoje a gente percebe, né, como colocou a colega, né, que ele foi, enfim, uma semente, que ele foi precursor, que ele se adiantou e tal, não só por ele não ter tido esse recebimento, mas também o que será que se deu na continuidade da formação dela nesses espaços coletivos da psicanálise a fazer ela afirmar, não, a psicanálise não tem a ver com isso, isso é do âmbito da sociologia, né, isso é de outro, eu posso responder aqui enquanto cidadã, mas não enquanto psicanalista, né? E aí eu queria compartilhar aí essa minha inquietação com vocês. Mais alguém? A Ana Beatriz gostaria de responder a isso. Eu acho uma pergunta pertinente, só isso que eu falei para a Ondina, mas não tem como responder, é indecidível. Mas talvez ela fosse uma pessoa dividida e estava dividida ali entre a função em que implica um certo falta-ser, não coloca o ser ali em questão como na posição de analista, e o que ela escreveu em 83, não é isso? Mas eu não é irrespondível, é indecidível. Eu não consigo responder essa questão, mas acho ela muito pertinente. Ela, de fato, um dos motivos que não foi publicado esse livro é que ela não queria republicar. Boa tarde. Queria agradecer, dizer, enfim, é um evento realmente com muita emoção e muitos atravessamentos. Fico muito impactada pelas falas, acho muito importante essa ênfase, né, que a Geisa também colocou, acho que a Daniela também, de ser novas leituras. Eu acho que a gente pensar esse trabalho situando ele no seu tempo, né, 40 anos atrás, acho que é importante marcar algumas coisas, né? Quando a Neuza fez essa pesquisa, foi uma pesquisa de mestrado que durou 4 anos, porque nessa época o mestrado, né, era um mestrado de 4 anos, então ela começa em 76 e defende em 81. Então, a gente está ali num momento de ditadura ainda, né, de início da reabertura política, uma efervescência política na cidade. Então, a Geisa apontou várias vezes a importância da questão da militância. Eu acho que isso está colocado teoricamente no Tornar-se Negro, mas também a gente não pode esquecer que a Neuza também foi militante, né, do Movimento Negro Unificado. Ela teve uma participação importante nesse tempo também. No seu livro foi escolhido por ela para ser lançado no IPCN, né, o Instituto de Pesquisa de Culturas Negras
que é ainda, né, ali na Lapa, como um centro, né, de ativismo, de reuniões, de discussões do movimento negro. Então, ela fez essa escolha, não à toa. Então, acho que eu gosto sempre, né, de enfatizar que o título da obra é Tornar-se Negro, né? Não é ideal de eu branco, não é tornar-se branco. A ênfase que ela decidiu são essas saídas, né? Apontar para esses lugares de saídas subjetivas e saídas políticas, né? Acho que esse entrelaçamento é muito interessante, né? Que a Cristiane traz de uma forma atualizada. E, enfim, é um comentário, mas também pensando como pergunta também, justamente pensar sobre essa atualidade, né? Porque eu acho que a atualidade desse livro está para além de algum tipo de diagnóstico, né? Está para além de enxergar essa violência e seus efeitos psíquicos, mas também está nessas saídas, né? Também está naquilo que ela aponta como as singularidades, né, das pessoas que ela entrevista, os casos que ela traz, as possibilidades, né, desses sujeitos falando com as suas vozes, né, as saídas que eles encontram, né, nesse lugar. Eu acho que é interessante, né, quando ela fala, acho que você citou essa citação, né? O negro que elege o ideal de eu branco. E ela não usa vírgula, né? O negro, vírgula, que elege. Ela falou o negro que elege. Então, ela está dizendo que não necessariamente todos elegem o ideal de eu branco e há possibilidade de ser outra coisa. E eu acho que eu penso, 40 anos depois, né, a gente reunido aqui nesse espaço, existem, né, porque acho que essa frase, né, que a Neuza fala na conclusão, não existe uma identidade negra para se afirmar ou se rejeitar, que naquele momento, naquele contexto, né, em que tinha a democracia racial como discurso oficial, um ideal de branqueamento, enfim, que era reproduzido na esfera familiar, ainda que a gente ainda lide com a branquitude, né, como a hegemonia, ainda que exista a necropolítica, eu acho que existem possibilidades identificatórias outras, né, que a gente está nesse nosso momento, que é importante a gente refletir também a Neuza nesse tempo, né? Então, como pergunta, eu faço um pouco nesse lugar, né? O quanto que é possível pensar essa formação, né, do ideal do eu branco, na forma como ela conceitua há 40 anos atrás, hoje, quais são os impactos de todas essas mudanças, né? Você citou as políticas afirmativas, as cotas, enfim, todo esse rebuliço e mudanças, o que isso impacta nesses processos de subjetivação de pessoas negras, mas também o que isso impacta nos caminhos novos, né, de construir laços de identificação, de construir uma militância um pouco diferente, né, dessa época dela, né, que ela também atua com Lélia Gonzalez, né, mas aí a gente está pensando ali no início do MNU, um outro tipo de militância também. Então, assim, a minha pergunta é mais nesse sentido, como pensar essa nova leitura a partir de tudo isso que aconteceu nesses 40 anos, né, que eu acho que não torna a obra desatual, mas também traz novos desafios para a gente pensar. E sobre a entrevista no espelho, essa emblemática, né, eu só gosto de pontuar, ela de fato faz essa afirmação, né, que ela não republicaria. A gente não tem como dizer o que ela acharia hoje de todo esse, enfim, não só a nova republicação, mas ela está sendo revisitada, está sendo rediscutida a partir de vários lugares. Eu tenho certeza que provavelmente ela ia querer participar, né, dessas discussões, ela não ia se retirar desse lugar. Mas eu acho também bacana a gente lembrar que ela fala nessa entrevista que o que ela disse foi bem dito, que ela não dizeria de outro jeito, e isso é uma assinatura dela que ela sustenta, o que disse foi bem dito, e ela também diz que há algo de valor nessa obra, que são as singularidades e as vozes e as falas das pessoas com quem que ela traz, e eu acho que ela está ali dizendo novamente que
essas vozes elas são importantes, essas singularidades estão ali, e isso ela assina embaixo. Então, acho que é importante não esquecer também aquilo que ela permanece e que ela continua sustentando. Obrigada. Tem mais 3 perguntas, aí eu passo para a mesa, a gente vê se tem mais. Bom dia, meu nome é Newton. É muito estranho, para ser sutil, imaginar que depois de Virgínia, depois de Neuza, a gente esteja aqui pensando que estamos iniciando um pensamento sobre os impactos do racismo na psicanálise, né? O livro tem 40 anos, tem 5 anos à mesa de vocês da leitura da Carta de Marielle. Eu estava lá e foi bem angustiante, assim, não só a leitura, o momento que a gente estava vivendo, mas também as reações do público presente, as reações da escola. E aí, se ao longo desses anos todos que algumas mulheres negras, principalmente, vêm se debruçando e implicando a psicanálise nesses efeitos que o racismo pode ter sobre sujeitos negros, e que a gente começa a pensar também o quanto há uma herança também para sujeitos brancos, eu queria saber de vocês, Daniela e Geisa, depois de 5 anos dessa mesa, quais são os atravessamentos, os impactos, as mudanças que vocês viram dentro da psicanálise, dentro das escolas, se é que vocês viram. Bom dia. É que tem mais uma ali. São 4 perguntas, então. Só, primeiro, marcar a honra, o prazer e a honra de estar ouvindo isso, deixar reverberando as falas todas, essas perguntas todas que vocês vão retomar. Eu só queria mesmo era levantar um pouquinho mais a bola que o Miguel levantou sobre o que faz o psicanalista e tentar fazer convergir, de certa maneira, a Geisa já respondeu, por exemplo, sobre a contradição, e também fazer uma menção, gente, que uma coisa é a obra, outra coisa é a biografia, e a gente tem que respeitar a biografia da Neuza também, além de e valorizar a obra nesse sentido. Queria dar essa marca. Eu acho que a Geisa, por exemplo, responde quando diz essa contradição, não é um problema, fica claro, e a Daniele traz um pouco a resposta para o Miguel. Isso que eu queria forçar a Daniele a falar um pouco mais disso, o bastardo e a cicatriz. Quer dizer, o que faz um psicanalista com o bastardo, ou não um psicanalista, mas o que uma análise propõe a esse tema do bastardo e o tema da cicatriz. O bastardo vai ser feito de outro modo, vai lidar de outro modo, que lugar vai ficar o bastardo? A cicatriz, por exemplo, a cicatriz vai ser o trabalho da análise, reduzir a cicatriz, ou a cicatriz já chega, e outra função, a cicatriz, tem uma série de questões clínicas que vem aí no tema do bastardo da cicatriz, que trazem um pouco também os conceitos de objetuar e letra, né, que parece que andam por aí. Então, tem um trabalho bom acontecendo. Então, eu queria ouvir a Daniele mais sobre isso. Mais uma aqui. Boa tarde, eu sou do Fórum no Campo Lacaniano do Rio de Janeiro. Em 2018, junto com a Maria Luísa, que é a ME do Fórum e não está mais entre nós, a gente começou uma leitura, né, do Tornar-se Negro. Infelizmente, essa leitura não foi à frente, exatamente quando o Espelhos veio à tona, né? Houve a publicização das imagens, enfim, da Neuza falando que tinha dito, que retornava à singularidade da psicanálise. Eu também sou uma bastarda da PUC. Em 2018, eu fazia mestrado na PUC, acompanhei o Coletivo Negro, a formação do Nuvem Negra, não só a Carta da Marielle aos Bastardos, mas a Carta da Marielle à comunidade dos alunos negros que entravam na PUC, né? E é muito curioso ver a generosidade, né, em ambas as cartas, né, da Marielle, falando sobre a possibilidade de ascensão, não só ascensão social, mas de transformação de vidas das pessoas negras que entravam na PUC e das pessoas brancas que também precisam mudar suas vidas, né?
A minha pergunta vai no sentido de acompanhar a fala da Luísa. A Neuza não só lança, né, o livro dela no IPCN, ela fica 1 ano, segundo a Mauri Mendes, que é professor da UERJ, lendo o livro, né, com o pessoal no IPCN. Só que a gente pode pensar também que a historiografia que a gente conhece hoje, minha formação é história, sobre o racismo no Brasil ainda estava por se consolidar. A Neuza traz algo muito pronto, muito novo, dentro do campo da psicanálise e dentro do campo das ciências sociais e históricas, né? A subjetivação e a objetividade da materialidade da construção desses sujeitos. Como é que esses atravessamentos se dão? A gente não está falando de um começo, mas a gente está falando de uma complexidade tamanha que a gente está demorando 40 anos para dar conta disso, né? E dar conta disso que também dá conta de projetos anteriores, né? Porque é muito difícil ver as pessoas reencenando, por exemplo, né? E aí eu falo da escola onde eu frequento, né? Enfim, ver reencenando a dimensão do auto-ódio, como se a gente ainda vivesse nesse registro somente do auto-ódio e que isso fosse a única forma de reprodução, né? E aí eu fico me perguntando como é que se propõe uma escuta, né, de um sujeito que não se descentra do seu lugar de suposto universal, né? De suposto universal. A gente sabe que, enfim, somos todos cindidos, né? Mas a cisão é muito mais clara para uns do que para outros, né? Talvez seja essa a dimensão aqui, né? Como tornar a dimensão da cisão mais clara, né? E essa dimensão dos atravessamentos mais claros, inclusive da Neuza enquanto sujeito, né? Com licença, obrigada. Bom dia a todas as pessoas. Eu sou Regi Marina. Primeiro, parabenizar as falas, especialmente a Geisa e Dani, foram incríveis. Eu não sou psicanalista, nem estudante ainda de psicanálise. Estou professora, pesquisadora lá da Fiocruz, da Escola Politécnica, pesquisadora em saúde pública. Estou aqui com minha parceira, Letícia Batista, também. E a gente está aqui conversando e prestando atenção nesse debate, né? E estamos aqui porque a gente se interessa e entende que a psicanálise tem muitas chaves, muitas categorias de análise fundamentais para não só discutir, mas intervir nesse processo, né? No campo da saúde pública, da saúde coletiva, a determinação, né, do processo de saúde-doença, do processo de adoecimento da população, não é possível de ser tratado sem passar pelas questões raciais, né? E entendendo isso, e estando envolvidas em algumas questões, e projetos, e pesquisas, e iniciativas do campo, né, do racismo e do antirracismo na saúde, a gente vem para esse processo para dialogar, e temos feito algumas conversas com o movimento social, com trabalhadores da saúde, e vimos até aqui, estamos interessadas em continuar ouvindo esse processo, mas queria fundamentalmente perguntar se essas iniciativas, e em que pese o fato, né, do processo histórico já nos apontar, o livro tem 40 anos, o debate é colonial, né? Então, assim, dado que se sabe disso, é possível hoje reconhecer ou identificar que há na psicanálise um movimento antirracista enquanto corpo, né, de campo de práticas e conhecimentos, ou os movimentos ainda são pontuais e localizados em pessoas como Geisa e Daniela, desculpe, chamando de Dani, muito íntima, mas é porque eu esqueci se era Daniela ou Daniela e optei pelo Dani, sendo bem honesta. Essa é a minha pergunta, como alguém que, de fato, não está nesse campo, né, mas que é curiosa e tem estado mais próximo para, justamente, acho que a Geisa faz uma fala muito importante, que a gente até arrepiou aqui, que foi a coisa de suportar a cota da contradição, né, da subjetividade, dos elementos históricos, que eles não desse falso binarismo, né, dessa falsa dualidade, mas que, na verdade, eles estão juntos. Então, é por aí. Queria entender se é possível perceber isso na psicanálise. E vou localizar aí no Brasil a pergunta para facilitar, né? Há um movimento? É possível pensar isso quanto movimento? Já respondemos. Não é um movimento. É muito localizado ainda. É uma vez ou outra. Entendeu? Movimento não é um movimento, não. Até porque, se a gente falar um movimento, vai ter gente que vai... Movimento, como é que você vai...
Não é um movimento. E, assim, eu acho que... Bom, estou falando da minha posição enquanto uma mulher negra, psicanalista, né? Lacaniana. Assim, eu acho que a gente não quer muito movimento, mas a gente quer poder, assim, sabe, falar alguma coisa, tratar esse assunto cotidianamente como um problema de negros e brancos. Então, assim, para mim, e todas as pessoas negras, eu sei que não existe, né, senão eu estaria aqui cometendo racismo, né, achando que todas as pessoas negras são iguais, elas não são. Mas as pessoas negras que leram Tornar-se Negro, que não tiveram contato com a Neuza e que viram a entrevista do Espelho, é unânime a opinião dessas pessoas a respeito do lugar do racismo na trajetória da Neuza. Então, assim, o fato de que não teve reverberação, para a gente, né, as pessoas que eu ouvi, assim, a gente leva em consideração o fato do racismo no campo psicanalítico, gente. O campo psicanalítico, ele é um campo branco. O analista é branco? Não, a gente sabe que o analista é uma função que só vem a operar. A gente só tem notícia que a função do analista operou no a posteriori. Eu sou negra, eu sei disso, eu sou psicanalista. Entendeu? Mas não tem como negar que o racismo ele está no campo, porque o racismo ele é institucional. Então, a psicanálise ela também se institucionaliza. É importante que ela se institucionalize também, né? A gente está falando da transmissão da psicanálise no mundo. Ela não se dá só com um, ela se dá com muitos. E, assim, para mim, é muito esquisito a gente negar que houve, né? Assim, gente, a Neuza era uma mulher negra, pelo amor de Deus. Vocês acham que ela não passou por racismo? Às vezes eu escuto assim, parece que ela... não, ela não passou. Claro, gente, isso é óbvio. Eu sou uma mulher negra, eu sei que... E acho esquisito uma pessoa negra dizer que não passou racismo, assim. Porque é muito esquisito, ela era brilhante. Todo mundo fala dela assim como... E, sei, né? Assim, só trazendo um pouco da esquisitice que eu sinto com essa situação de... Assim, houve racismo, gente. Ela passou no campo psicanalítico. Houve, gente. Houve. Eu queria entrar um pouco nessa, porque a pergunta da colega ali, e agora também a tua fala, Geisa, e até em função de uma pergunta que você fez, uma pergunta que a Dani fez e uma que você fez, mas eu vou pegar essa. Eu estou dizendo o seguinte, duas questões que apareceram aqui na mesa me tocaram especialmente, mas a gente está nessa discussão sobre a questão da psicanálise e a pergunta sobre o antirracismo, por exemplo, se isso está na psicanálise, e me ocorreu o seguinte... Você perguntou sobre os efeitos da presença negra na psicanálise. Eu acho que esse é o ponto. E a gente, talvez, nós ainda temos muita coisa para fazer nesse sentido, mas, certamente, a neutralidade colonial já foi tocada, já é um dos efeitos da presença negra na psicanálise. Né? Então, é isso, eu acho que é isso, é essa insistência antirracista, não sei, entendeu? Mas que alguma coisa está se movendo, eu quero apostar que sim. Eu queria, enfim, não sei se eu vou conseguir responder todas, mas começar pela pergunta da Natália, que é uma pergunta difícil de responder, como todo mundo já disse, eu posso dizer por mim, assim, né? Ouvir a Neuza falando, né, causa um estranhamento, na entrevista do Espelho, causa um estranhamento, mas, em algum momento, eu penso, nossa, se já é difícil hoje, imagina 40 anos atrás e bem mais solitária. Então, assim, não sei o porquê que ela disse isso, não sei, mas posso supor, né, como cada um aqui vai supor também, né, alguma coisa. Né? Suponho a partir do meu lugar, da minha história, enfim, né? De que, por exemplo, hoje estarmos aqui nesse espaço já não é fácil. Não é fácil porque a gente se põe a trabalho, né, demais estar aqui
preparar alguma coisa, falar sobre o racismo, falar sobre a psicanálise, não é fácil. E imagino que para a Neuza também não foi. Porque não só dizer sobre isso e viver, porque você diz sobre algo que você está vivendo, que você está em análise, você está tentando mexer com as cicatrizes, mas tem algo que se opera naquilo que a gente está falando. Então, não consigo descartar, né, o que a Neuza viveu, o racismo, né, ser uma mulher negra, há 40 anos atrás, escrevendo sobre racismo e psicanálise. Com certeza teve várias outras coisas, né, mas o que me toca, né, quando eu ouço, né, quando eu vejo a entrevista, é a partir disso, né. Enfim, Marcos pergunta, né, Miguel, e depois Marcos, né, insiste na pergunta do que faz o analista. Aposto que temos muito o que fazer ali na clínica, né, com a cicatriz, com o bastardo, mas queria, antes de tentar falar disso, né, falar da posição desse analista, porque ele só vai poder operar de alguma forma se ele tiver advertido disso que a gente está dizendo, disso que uma mulher negra ou um homem negro vai sofrer racismo onde quer que ele esteja. Isso não é para pensar um universal, mas tem algo que, na nossa história, talvez em algum outro momento, não seja assim, não sei se estarei aqui para ver. Mas o que a gente pode dizer de como uma pessoa brasileira, de que uma pessoa negra, no Brasil, vai sofrer racismo onde quer que ela esteja. Seja na favela, seja na Delfim Moreira. Seja dependendo de qual é a classe que ela se coloca, que ela está, que ela pertence, ou outra. Vai sofrer de formas diferentes. Oi? Então, acho que esse analista, para poder operar, ele precisa estar minimamente advertido disso. Não acho que vai ser possível, né, enfrentar, estar à altura do seu tempo, e sem levar isso em consideração. E só para lembrar, assim, né, a gente está com essa de novo e antigo, né, novas leituras, mas algo que de livro de 40 anos atrás, né, enfim. Agora, um pouco mais recentemente, tem chegado pessoas negras, pessoas trans, nos consultórios, né? Mas elas estavam em outros espaços, chegavam em outros lugares. Por exemplo, nos CAPs, nos manicômios, na CEAP, no DEGASE, sempre estiveram lá. E também tinham alguns de nós também nesses espaços, não apenas de 5 anos para cá, não apenas de 10 anos para cá. Antigamente, tinham também psicanalistas nesses espaços, ainda tem. Então, é um novo que não é tão novo, né? É um novo no consultório, talvez, mas não só. E aí, assim, tentando aí passar para o bastardo, né, e para a cicatriz, né, é isso. O que desliza, né? O que não fica colado naquele lugar, né? Na função, no lugar de dejeto do bastardo, aquele que não tem acesso, né, que não vai ter, nunca vai ser o filho. O bastardo nunca vai ser o filho. Mas qual é o outro lugar, além de não ser o filho legítimo, né? Essa cicatriz, não sei se ela apaga, não sei se ela diminui, não sei mesmo, mas ela está ali e ela marca alguma coisa, né? Então, o que se faz com essa cicatriz é pela fala, é pelo endereçamento, é pelo trabalho em análise, assim. Mais uma pergunta? Antes ela tinha se inscrito. Não mais? Bom dia. Queria agradecer muito também, assim, principalmente a Dani e a Geisa também, pelas falas assim, muito impactantes. Assim, né? A gente sai pensativa. Eu queria trazer duas coisas. Na verdade, eu acho até que Dani acabou
respondendo um pouco, não sei, né? Uma das questões que eu fiquei, a primeira é que a gente pudesse pensar, que vocês pudessem falar um pouco mais, se de fato tem alguma... O que vocês acham, né? Se tem de fato alguma dicotomia entre as saídas que o sujeito encontra, né, na sua análise particular, né, no seu caminho próprio, e as saídas coletivas, né, pela militância. Eu fiquei pensando, né, se de fato existe uma dicotomia entre isso, assim, né, pensando que o sujeito não é né, assim, ele se faz no laço, né, ali na linguagem, no laço social com o outro. Pensando também, né, que Lacan diz isso textualmente, né, de que o inconsciente é a política. Então tem alguma coisa ali que eu não sei se está tão separado, né? Eu queria ouvir um pouquinho mais, assim. Me parece que o coletivo é uma saída do sujeito e vice-versa, né? Isso é uma coisa. E uma outra coisa é uma questão assim que eu acho que eu venho me debruçando, principalmente porque minha prática está muito ligada, além do consultório, também ao serviço público. Então, eu acho que a gente vem tentando, no serviço público, né, em que a maioria da população que a gente acompanha está em situação de vulnerabilidade, a maioria é negra, né? Como é que a gente sai, né, assim, que a gente pudesse pensar de uma constatação de que tem alguma coisa ali, né, muita coisa, que atravessa de determinantes, né, determinantes que têm a ver com cor, que têm a ver com classe, que têm a ver com gênero. E, saindo dessa constatação, como é que a gente operacionaliza um cuidado em que isso apareça de fato nas intervenções e na clínica, no cuidado, assim, não só no serviço público, mas no consultório, né, assim. Eu sinto falta às vezes, né, de nas discussões de caso, quando a gente conversa sobre um caso, que isso de fato apareça ali claramente na discussão do caso, né, assim, de que seja compartilhado um manejo de alguma situação em que isso tenha aparecido. Eu acho que talvez a gente tenha chegado num ponto ali em que a gente constata que isso atravessa, que isso comparece, que isso se apresenta, e como que a gente desdobra, assim, eu acho que para sair de fato, né, de uma psicanálise colonial, né, como é que a gente desdobra isso que a gente observa como efeito na nossa prática, na nossa técnica, né? Enfim, queria ouvir vocês assim sobre isso a partir da clínica de vocês, né, da história, da experiência. Mais 2 perguntas eu passo para a mesa e a gente vai regulando o tempo, tá bom? Ouvindo a Daniele ou Daniela, você disse assim, não pode ser que Neusa não tenha sofrido racismo. Claro que ela sofreu e muito. E me veio na memória uma história que ela me contou, que ela diz que uma pessoa ligou para ela, marcou uma entrevista, ela atendia no consultório que era na própria casa. E ela foi atender. E a pessoa lhe disse, eu vim falar com a doutora Neusa Santos. Ou seja, foi ela que abriu a porta. Ou seja, ela estava achando que era a empregada que estava abrindo a porta, né? Eu vim falar. Então, ela relatou essa cena, né? Onde ela teve que se recompor, né? Para poder dizer, a doutora Neusa Santos sou eu. E aí a pessoa ficou realmente muito tomada, né? Por isso, assim como ela também. Então, essa coisa da biografia da Neusa, da função que Neusa ocupou como psicanalista, né? Que digamos, se conectou de alguma maneira. Mas é importante dizer que Neusa era uma mulher de carne e osso, não era um ideal, né? Ela tinha suas contradições. Então, essa entrevista que a gente ouviu, que foi a última, fala um pouco disso, né? De como ela ia transitando nessa vida que é tão difícil e que ela transitou tão bem, né? Porque uma negra nessa época, ela se tornar uma psicanalista de referência, né? No mundo branco, praticamente eu acho que era a única nessa época, muito respeitada, muito ouvida, né? Pelo que ela tinha a ensinar e a dizer. Bom,
ela ultrapassou muitas barreiras, a barreira da cor, enfim. Então, uma mulher de carne e osso, como todas nós, ou todos nós que estamos aqui. Então, tá isso. Bom dia, meu nome é Diogo. Eu queria agradecer pelas falas e eu queria que a Daniele pudesse falar um pouquinho mais sobre a questão da transferência e essa marca da questão racial. Que eu acho que isso aparece, né? O descentramento branco, então, né, do lado do analista, do analisando, né, como é que fica isso, né? Esses embrólios que ali se atualizam, né? Então, como o manejo, acho que está como uma coisa importante para a gente do campo. Obrigado. Não, só um esclarecimento, porque me pareceu que a Daniele respondeu, eu não falei, eu quis dizer, reduzir acraseado cicatriz, quer dizer, ninguém vai pensar em diminuir uma cicatriz. Isso seria profundamente desumano. Ah, não, vamos apagar a cicatriz, de jeito nenhum. A cicatriz é quase o nosso real. Mas o trabalho poderia ser passar de um mundo de coisas à cicatriz das coisas. Isso dá um ganho de mobilidade com a cicatriz. Essa era a ideia. Então, não é jamais propor que a gente pode imaginar que uma análise vai querer esvaziar a força da cicatriz ou tirar o real da cicatriz, ao contrário. Sugiro passar essas 3 para a mesa e depois a gente vê mais perguntas se tiver tempo, tá bom? Eu acho que isso que o Marcos está falando tem a ver com uma pergunta que me veio aqui, que é como o racismo marca cada um. Né? Acho que... Então, se o analista está interessado, acho que talvez a posição do analista, né, seja um pouco essa. Ele está interessado em saber, né, como o racismo marcou aquele sujeito, talvez um caminho se abra. Né? Agora, se o analisando negro traz uma situação de racismo e o analista vira para ele e diz, mas e você? Aí é... Sei lá, aí é complicado. Eu só queria falar uma coisa a respeito desse do singular e dos coletivos, porque, às vezes, eu fico com a impressão de que é uma oposição, não sei se é muito bem uma oposição, não sei se os movimentos sociais são essa coisa assim, sabe, tão fechadinha, que está todo mundo falando igual. Pelo contrário, os movimentos sociais é uma briga, assim, é cada um falando uma coisa, traçando diferentes estratégias para muitos problemas, e, geralmente, os movimentos sociais são compostos por pessoas que não detêm o poder, gente. Então, acho que isso também é uma informação muito importante. Né? Então, é uma questão de, por exemplo, das pessoas negras, luta contra necropolítica é poder viver. Então, assim, direito básico. Né? Então, acho que tem a ver com isso. Esse abaixo, né? Tá sim. Então, tentando juntar aí a pergunta do Diogo e da Maíra, né? Vou falar de uma situação no trabalho, no campo público, né, que eu passei recentemente. Tinha um rapaz, enfim, um adolescente negro, que outra profissional era a referência dele. E eu via que ela estava com alguma dificuldade em atender, e eu não ouvi o que era essa dificuldade, entendendo que poderia ter uma questão racial. Não ouvi. Mas vi que ela estava com dificuldade de seguir esse acompanhamento, e eu passei a atender. Com mais frequência, porque ela não estava conseguindo atender. E, num dado momento, ela me diz, ela consegue dizer, assim, eu preciso te dizer, assim, eu entendi que eu estou sendo racista com esse paciente, eu tenho medo dele. E eu tenho medo porque o sorriso dele me lembra... Não era o sorriso foi como eu nomeei, né? Mas era uma certa expressão facial que ele fazia. Ele falou, me lembra os meninos que estão na rua para assaltar. E ela consegue dizer isso para mim com muito constrangimento, com muita dificuldade de se colocar ali, e pede... Você pode atender ele junto comigo? Não porque eu estou com medo, mas porque agora eu estou com medo do que eu vou fazer no atendimento. Porque eu posso, enfim, ter aqui uma intervenção muito atravessada por isso. Né? Eu achei muito interessante assim, a postura dela, assim, né? A mulher branca. Né? Quando ela
E aí alguma coisa, foi um atendimento que a gente fez junto, né? Que depois, enfim, ela vai seguir ali com as questões dela, enfim, né? Mas tem algo que a gente precisa estar advertido de fato, né? E aí eu estou falando especificamente dos analistas que são brancos, né? Ela localizou ali e conseguiu endereçar, né, dizer para alguém, né, eu não sou a supervisora dela, mas conseguiu dizer em algum lugar, né, do quanto que isso estava atrapalhando, né, e dos efeitos que isso poderia ter para aquele adolescente. No campo público isso é mais fácil, eu acho, mais fácil, não sei, mas mais possível da gente dividir um pouco mais essas situações, né? Ninguém atende sozinho uma pessoa, enfim, né? Mas só para responder a pergunta da Maíra que surgiu aí, né, pelo campo público. Acho que sim, quando a gente discute os casos, quando a gente leva para a supervisão clínico-institucional do serviço, tem algo que precisa localizar, né? E aí, quando a gente fala, né, aquele paciente que a gente atende é uma pessoa negra, mas é isso, não é só ele que tem que estar racializado, né, nomeado a cor, né? Mas aquela pessoa que atende entender qual é o seu lugar, qual é a sua cor e o que ela pode produzir ali ou não, para não fazer essa pergunta, e você nessa situação? Tem todo o racismo. Você viu, não, mas e você? Como é que você reagiu a isso? O que você fez com isso? Né? E aí, tentando juntar aí com a pergunta do Diogo, né? Acho que na transferência é isso, assim, né? Como é que o analista ali pode abrir mão de alguma coisa, de um certo saber, né? E não ficar tentando encaixar a teoria, né, do que já sabemos, do que temos de herança aí, do que já aprendemos da teoria psicanalítica, mas não é sem ela, não é jogar fora, como disse Geisa, somos psicanalistas, somos lacanianos, né, mas acho que a gente precisa, né, nesse tema, né, nesse aí que a gente está discutindo, se permitir avançar um pouquinho sem ficar resistindo tanto, assim, né, sem ficar dizendo isso não é psicanálise, isso não é... Não, vamos andar, vamos ouvir, vamos ver. Depois a gente vê o que é. Mas a gente precisa escutar primeiro, né? Senão a gente nem escuta. Nesse exemplo da Daniele, da analista branca, eu fiquei pensando no conceito de tornar-se negro. Não é só o inassimilável da negritude para o negro, mas é também para o branco. A inassimilável da branquitude, do privilégio que até então ele se colocou. Estava pensando como Vilma Dias, está aí? Oi. Ela me ensinou que isso é para tratar tanto brancos quanto negros, o tornar-se negro. Aprendi com ela. E a branquitude com a minha filha. Bom, vamos encerrar, então, essa mesa. Eu gostaria de entregar a vocês com os agradecimentos da Seção Rio. Da próxima mesa às 2 horas.